Oi, olá, gente, tudo bom? Começando aqui mais um vídeo do arquivo pra vocês. E, gente, olha esse cenário. Tô muito empolgado. Um novo cenário aqui pra vocês. Quer dizer, novo não, né? Porque a gente nunca teve um cenário. Pendurei umas luzes. Tem o nome do canal aqui também. Alguns quadros, livros, bonecos. E aqui é assim, gente. Ano novo, tudo novo. Então, se você também é novo, já se inscreve no canal. Gente, deixa um gostei pra mim aqui no comecinho do vídeo, que o YouTube vai divulgar meu trabalho, isso me ajuda na divulgação e me incentiva, né, a continuar trazendo vídeo de casos pra vocês. Também me segue lá no Instagram, que eu sempre tô falando de casos por lá também, e dessas coisas. Comenta aqui se você gostou do meu cenário, comenta casos aqui, porque eu leio todos e respondo todos os comentários, beleza? Empolgação a mil. Mas vamos pro vídeo de hoje. E o caso que eu escolhi pra hoje, gente, é um caso, assim, muito louco. É um caso que me deixou bastante chocado, assim, essa é a palavra. E, assim, pra um caso me abalar, assim, é muito difícil, porque eu sou muito acostumado com essas coisas, mas esse conseguiu essa proeza. Então, Eileen Carol Pittman nasceu no dia 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, Estados Unidos. Ela é filha de Leo Daly e Diane Warnock. E eles se casaram muito novinhos. O Leo, ele tinha 16 anos e a Diane só tinha 14. Além da Eileen, eles tiveram mais um filho. Ele era o primogênito, chamado Kate. E ele nasceu no dia 14 de março de 1955. Com menos de 2 anos de casamento, os pais resolveram se separar e 2 meses antes do nascimento de Eileen. O nome da protagonista da nossa história é Eileen, mas por acaso eu vou ficar chamando ela de Eileen ou Eileen. Gente, só ignora, o nome dela é Eileen, é porque eu tenho mania. Então o Leo é preso, ele foi condenado por cometer crimes sexuais contra crianças e ele também foi diagnosticado com esquizofrenia. Então assim, ele era uma pessoa um pouquinho problemática. Então no dia 30 de janeiro de 1969, o Leo comete suicídio se enforcando na prisão. E a Eileen nunca conheceu o pai dela, até porque quando ela nasceu ele estava preso, cumprindo pena. E antes que ela tivesse a chance, ele acabou se matando, então ela não teve contato com o pai. Em janeiro de 1960, quando a Eileen estava com quase 4 anos de idade, a Diane abandona os filhos. Eu vi até umas entrevistas que a Eileen fala que ela se lembra dessa época que a mãe dela deixou ela. Ela disse que ela ficava no apartamento sozinha, ficou lá durante alguns dias e que lá era cheio de mosca. Ela ficava muito assustada. Então os avós maternos deles pegam os dois pra criar. Eles se chamavam Larry e Britta Warnock e eles adotam legalmente as crianças no dia 18 de março de 1960. Então assim, praticamente desde o nascimento a história da Eileen sempre foi muito complicada. Ela e o irmão dela cometiam incesto desde muito cedo. Então ela foi apresentada a essas coisas muito novas, muito cedo, né? Então com 11 anos de idade ela já fazia favores sexuais em troca de comida, drogas e bebida. E também nessa época ela era agredida pelo seu avô, tanto fisicamente como sexualmente. Então assim, ele também não era um cara muito legal. Ele era pedófilo, ele passou grande parte da vida dele em hospitais psiquiátricos. Então em 1970 a Eileen acaba engravidando e ela só tinha 14 anos de idade nessa época. E assim, o mais estranho dessa história é que ela engravida de um amigo do avô dela. E assim, gente, o avô dela sabia de tudo, então ele aceitava tudo. Um absurdo. Então ela vai pra uma casa de mães solteiras e lá ela dá à luz ao seu filho. E em 23 de março de 1971 a criança foi colocada pra adoção. Depois disso o avô dela acaba expulsando ela de casa. Só que pouco depois ele acaba morrendo de insuficiência hepática, uma doença no fígado. E depois disso a Eileen acaba abandonando a escola. E pra se sustentar, gente, ela começou a se prostituir. Era isso que ela fazia. E ela nem tinha um teto, ela não tinha lugar nenhum pra morar. Ela morava embaixo de viadutos. Ela passava o dia andando, gente. Outros dias na calçada, sabe? Uma menina de 15 anos. Gente, depois que isso aconteceu, a Eileen, ela começou a ficar, assim, muito loucona na vida, fazendo, assim, um monte de coisas erradas. Em 1974, com 18 anos, ela foi presa pela primeira vez por dirigir embriagada e ficar atirando pra fora do carro. Ela não aparecia nos julgamentos, foi presa por assaltos e agressões várias vezes. Ela usava nomes falsos como Sandra Kirsten, Lori Christine Gross, Susan Blanhove e Kami Green. Ela usava esses nomes porque ela tentava passar despercebida, tipo, de todas as acusações. E em 1976, a Eileen quer muito ir pra Flórida, ela quer muito sair de onde ela tá e ela resolve fazer essa viagem. Só que como ela não tem dinheiro, não tem carro, não tem nada, ela acaba pedindo carona na estrada. Então ela consegue ir pra Flórida de carona. E lá ela conhece o presidente do Yacht Club, Lewis Greatfield, de 69 anos. E rapidamente eles acabaram se envolvendo, o Phil gostou muito dela e assim, eles iniciaram um relacionamento assim muito rápido, gente, depois de conhecer. Assim, eu acho que não foi questão nem de um mês e eles já estavam juntos. E esse cara, ele era muito conhecido, então o casamento com a Eileen, ele acaba saindo nas páginas dos jornais locais. Só que mesmo casando com esse cara, a Eileen continuava
continuava sendo a Aileen com os mesmos comportamentos, com as mesmas atitudes. Ela vivia se envolvendo em briga nos bares locais da cidade. Isso fazia ela ser presa por agressão. Assim, ela ficava alguns dias, depois era liberada, então assim, ela seguia a vida dela. E como eu falei pra vocês, o Phil já tinha 69 anos, então ele era um cara idoso. E uma vez, numa discussão, aí ele acabou pegando a bengala e batendo nele com ela, então ela era muito impulsiva, muito agressiva. E por causa dessa agressão, poucos dias depois do casamento, poucas semanas, foi gerada uma ordem de restrição contra ele. Então pensa só, você acabou de casar e você ganha uma ordem de restrição. É muita loucura. Então com essas coisas acontecendo, ela acaba voltando pra Michigan, onde no dia 14 de junho de 1976 foi presa e acusada de agressão e perturbar a paz, porque ela jogou uma bola na cabeça de um barman. No dia 17 de junho do mesmo ano, o irmão dela, Kate, acabou falecendo de câncer no esôfago. E com a morte do irmão dela, a Aileen acabou recebendo $10.000 de um seguro de vida. Então ela se separa do Phil legalmente em 21 de julho, após só 9 semanas de casamento. Então com esse dinheiro, ela começou a viver uma vida de luxo, não queria saber de nada, comprava isso, comprava aquilo. Ela até comprou um carro novo, só que eu acho que ela não se tocava assim que uma hora o dinheiro dali acabasse, ela não trabalhasse, não investisse. E foi o que aconteceu. Em 2 meses ela já estava totalmente zerada, quebrada, sem dinheiro. Então ela voltou a assaltar, a fazer todas aquelas coisas, também começou a passar cheque sem fundo. Como sempre, ela foi presa inúmeras vezes, solta inúmeras vezes. Lá pelo ano de 1986, a Aileen acaba entrando no bar gay de Daytona Beach. E lá ela conhece uma mulher chamada Tyra Moore, que era uma empregada de hotel. E assim, a Aileen fica completamente apaixonada pela Tyra, assim, muito mesmo. Conversa vai, conversa vem. Dali pra frente elas iniciam um relacionamento. E elas passam a morar juntas. Elas moravam clandestinamente nesses hotéis que a Tyra trabalhava, então era uma coisa escondida. Mas pra ele era tudo, sabe? Porque já fazia 10 anos que ela não tinha um lar, que ela não tinha uma casa, que ela não sabia o que era deitar numa cama. E aí a Aileen começa a sustentar as duas com seu trabalho na prostituição. E apesar desse amor todo, a Tyra era mais uma companhia pra meter a Aileen em problemas. No dia 4 de julho de 87, as duas foram detidas pela polícia de Daytona Beach. Elas foram acusadas de agredir alguém com garrafas de cerveja. Então até aqui eu resumi pra vocês como era ele, como era a vida dela. E agora a gente vai entrar no dia do crime, no dia do caso, no dia que aconteceu, tudo que deixou esse caso conhecido. Então no dia 2 de novembro, um xerife do condado de Volusia encontrou um carro abandonado. Até aí nada de estranho, mas no dia 13 de dezembro do mesmo ano de 1989 foi encontrado um corpo de um homem a vários quilômetros de onde tinha sido encontrado esse carro. Eu não vou saber dizer pra vocês quantos quilômetros foi, porque eu não consegui encontrar. E esse corpo era de um homem específico que já estava desaparecido há alguns dias. O nome dele era Richard Charles Mallory, de 51 anos. Ele foi encontrado num lugar arborizado, no meio assim do mato mesmo. E ele foi baleado 6 vezes. 2 desses tiros atingiram o pulmão esquerdo dele, que foi a causa da sua morte. E assim, gente, depois disso, nos meses seguintes, começaram a aparecer vários homens mortos por ali. Assim, eram em cidades diferentes, mas todos ficavam ficavam tudo perto. Ao todo, a polícia encontrou 7 corpos de homens num período de 12 meses. E agora eu vou falar pra vocês o nome e um pouco sobre cada vítima que foi encontrada. O segundo corpo era de David Andrew Spears, de 47 anos, ele era um construtor civil. Seu corpo foi encontrado em 1 de julho de 1990, baleado 6 vezes. No dia 31 de maio foi encontrado o corpo de Charles Edmund Cascadão, de 40 anos. Ele trabalhava meio período num rodeio e ele foi baleado 8 vezes. O corpo foi encontrado embrulhado em um cobertor elétrico, já estava em estado de decomposição. Em 4 de junho foi encontrado o carro de Peter Abramson, um aposentado da Marinha, de 65 anos. O carro era um Orange Springs. Em 4 de agosto foi encontrado o corpo de Troy Eugene Burrs, de 50 anos. Ele era um vendedor de salsicha e tinha sido dado como desaparecido no dia 31 de julho. Ele foi baleado 2 vezes. Em 11 de setembro foi encontrado o corpo de Charles Richard Humphreys, mais conhecido como Dick. Ele era um ex-chefe de polícia, tinha 56 anos. Ele foi baleado 6 vezes na cabeça e no corpo. O carro dele foi encontrado no condado de Swain. Em 19 de novembro, o corpo de Walter Geno Antônio, de 62 anos, foi encontrado. Ele era um segurança e reservista da polícia. Ele foi baleado 4 vezes. 5 dias depois, a polícia encontrou seu carro no condado de Brewer. E assim, logo que a polícia encontrou todos esses caras, eles já se ligaram que eles tinham o mesmo modo operante, todos. Pra você que não sabe o que é modus operandi, é sempre o mesmo jeito que o assassino trabalha. Ele sempre deixa as vítimas do mesmo jeito, como largado em florestas, e o carro deles eram levados, tipo isso. Então era sempre o mesmo modo de agir. Eles também perceberam que todos os crimes foram feitos com uma pistola calibre 22, e eles acharam um pouco esquisito, porque geralmente quando é um assassino serial killer, pra esse tipo de coisa eles preferem usar uma arma com calibre maior do que um 22. Então o detetive Brian Jarvis
decide fazer um levantamento de todos os crimes cometidos nos últimos meses com armas calibre 22. E nos últimos 6 meses, 3 assassinatos foram cometidos com armas calibre 22. Todos eles cometidos num raio de 160 km. E aí começou a surgir, assim, várias pistas, podemos dizer assim. Todos os homens que desapareceram, eles estavam andando por rodovias. Todos os carros eram levados pra longe do corpo. O assassino também sempre tomava muito cuidado. Ele sempre limpava o veículo todo antes de abandonar. Então, assim, foi muito difícil pra polícia achar, assim, logo de cara, porque não tinha muita impressão digital, porque ele limpava, assim, tudo. E uma pista, assim, que foi essencial foi que os bancos dos carros abandonados, eles sempre estavam muito próximos do volante. Foi daí que eles começaram a suspeitar que o assassino poderia ser uma mulher ou um cara muito baixo. Então eles pensaram isso, mas eles não sabiam se eles acreditavam realmente que era uma mulher, porque até então os Estados Unidos nunca tinha registrado o ataque de uma mulher, de uma serial killer. Então era algo meio assustador. Então no dia 4 de julho de 1990, a Eileen e a Tyra estão andando de carro e elas acabam se envolvendo em um pequeno acidente batendo no carro. E as duas saem de lá e abandonam um veículo lá, o que era um pouco esquisito, porque parece que o carro não queria pegar, elas não conseguiam sair com ele, então elas não chamaram ninguém pra ajeitar ou qualquer coisa, simplesmente abandonaram o carro lá e saíram correndo. Então esse carro é encontrado, só que assim, gente, não era um carro qualquer, era o carro do Peter Sims, uma das vítimas. Então daí ele já tinha uma prova, assim, gigantesca. E aí a polícia começa a investigar mais a fundo. E algumas testemunhas dizem que viram duas mulheres dirigindo o carro. E eles deram descrições e foi feito um retrato falado. Então todo mundo começa a procurar essas duas mulheres. Quem são essas duas mulheres? A polícia também acha objetos dos homens. Tipo carteira, troféu, as coisas que eles andavam no carro em lojas de penhores. Então quem fez isso vendeu os objetos. E eles tinham certeza que eram das vítimas. Porque lá eles fazem uma espécie de exame que recupera a impressão digital. E as impressões digitais eram correspondentes de todas as vítimas. E um dia elas estão lá de boa no hotel delas assistindo a TV. E elas acabam vendo o retrato falado delas na TV, porque isso já estava sendo transmitido pra mídia. E assim, a Tyra, ela fica em choque, fica com muito medo, que ela não quer ser presa, que ela não pode ser presa. Então ela volta pra casa dos pais em Scranton, na Pensilvânia. E uma denúncia anônima traz a identidade delas à tona. A polícia puxa a ficha de Eileen e descobre que foi emitido um mandado de prisão contra ela por porte de arma ilegal. E como assim, a Eileen, ela bebia muito e aí ela vivia pulando de bar em bar com a Tyra, de hotel em hotel. Então a polícia resolve procurar elas pelos bares da cidade. Então eles colocam um policial disfarçado chamado Mike Joyner. Então eles vão fazendo essa busca pelos bares da cidade. Então assim, já faziam 2 semanas de busca. Então o Mike acaba encontrando a Eileen no bar de motoqueiros. Ele diz que ela tava bebendo sozinha. Então ele faz todo aquele jogo de polícia. Ele tenta conquistar a confiança da Eileen. Chega perto, conversa, faz pergunta. E ele acaba ganhando a amizade dela. E ela explica que ela tava muito triste porque a namorada dela tinha deixado ela tava muito deprimida, com saudade. Então eles passam meio que a noite conversando até a hora que o bar fecha. E aí ele dorme lá mesmo pela calçada, sabe? Ela tá abraçada com uma mala. Então amanhece o dia, o bar abre, aí ele volta pra dentro do bar e o Mike vai atrás dela de novo. Então ele tenta seguir com um plano, se aproxima dela, faz mais perguntas. Mas mesmo sendo muito cedo, ela já tava assim, bêbada. Então ela fica muito violenta quando ele chega perto dela, fica agressiva. Então o Mike acaba ficando com um pouco de medo dela, se ela vai que ela faz alguma coisa com ele. Então o reforço da polícia entra em ação. Eles estão do lado de fora do bar, na frente, vendo tudo, observando tudo, estão com a escuta. Então ele sai pra fora do bar pra fumar um cigarro e ela tá bem irritada. Então é nessa hora que eles vão e ela é abordada pelo delegado. Então eles pegam ela, colocam ela na viatura. E eles também prendem o Mike, assim, pra não estragar o disfarce. Então ele faz toda uma gritaria que não quer ser preso. Eles colocam ele na viatura junto com a Eileen. E já dentro da viatura, o Mike continua com o plano dele, tentando arrancar informações, e ele conversa com ela. E assim, ele é muito insistente, então ela começa a desconfiar que ele pode ser um tiro disfarçado. Então ela fica muito zangada por causa disso, começa a gritar com ele, mas mesmo assim ela não deixa escapar nada, ela não revela nenhuma pista que possa comprometer ela. E a polícia também não tinha provas concretas, como não tinha impressões digitais, ela sempre limpava os carros, eles não tinham uma prova de que realmente ela era assassina. Então eles prendem ela pelo porte ilegal de armas, que estava pendente na justiça. Então daí eles começam a procurar a arma do crime, porque eles têm certeza que é ela, e eles querem de alguma forma comprovar isso. Então eles pegam aquela mala que ele tava andando, vê se a arma do crime tá lá, mas eles não acham nada. Tudo que eles acham são uma chave que ela carregava de um guarda-móveis. Então eles vão até esse guarda-móveis e aí que o jogo vira. Lá dentro eles encontram vários objetos das vítimas. Alguns ela vendeu, mas outros ela guardou pra ela. Então tava tudo lá que tava faltando. Para o delegado isso era uma espécie de troféu que ela guardava de cada crime, como se fosse isso. Mas apesar de todas essas coisas, a arma do crime não estava lá também. Porque esses objetos só provavam que ela teve contato com os homens, mas não eram suficiente pra incriminá-la. Então a polícia vai atrás da Tyra. Então eles trazem ela de volta pra Flórida. Eles interrogam ela e lá ela dá detalhes do relacionamento que ela tinha com a Eileen. Mas ela diz que não participou de nenhum dos crimes, que ela não tem nada a ver com isso. E ela admite que ele confessou um
apenas um assassinato pra ela, sobre o Richard Mallory, a primeira vítima da Aileen. Então a polícia ameaça prender a Tyra pela participação na morte do Richard, porque ela encobriu essa informação, porque ela não ligou pra polícia. Então ela fica com muito medo, e aí eles propõem um acordo pra ela, de que se ela ajudar a prender a Aileen, um plano que eles estão bolando, eles absolvem ela de todas as acusações e ela fica livre. E aí a Tyra tem que escolher ou a Aileen ou ela. E ela escolhe ela mesma, então ela topa participar disso com a polícia. Então a polícia faz a Tyra escrever um bilhete pra Aileen, dando um número, que era o número do quarto de hotel que ela tava hospedada, pra ele ligar. Então a Aileen acaba ligando, e a polícia faz a Tyra fazer várias perguntas pra Aileen, pra meio que incriminar ela. Então a Tyra fica jogando todo um jogo emocional, falando que a polícia invadiu a casa dela, que invadiu a casa dos pais dela, que os pais estão sendo ameaçados, que ela tá com muito medo de ser presa. Mas mesmo assim a Aileen não cai, ela não fala assim nada, gente, nada que possa incriminar ela. Mesmo assim eles continuam tentando por várias vezes, e em 2 dias elas se falam mais de 12 vezes. Então nessa última ligação delas, eles bolam um plano pra mexer mais com os sentimentos da Aileen, e eles obrigam a Tyra a dizer que se a Aileen não confessar os crimes, se a Aileen não confessar que ela que fez tudo, a Tyra vai se matar, que a Tyra prefere morrer do que ir presa. Então ela fala isso pra ele. E assim, gente, aí ela amava muito a Tyra. Ela, tipo, nunca tinha amado uma pessoa na vida dela. Isso são palavras dela mesma. Por amor a Tyra, pra Tyra não ser presa, ela disse que vai confessar todos os assassinatos. Então, no dia 16 de janeiro de 1991, quando a ligação termina, ele pede pra falar com o delegado. E em 2 horas ela confessa todos os crimes, dá todos os detalhes. E lá ela diz que ela está disposta a passar a vida dela inteira na prisão, pagando por cada crime que ela cometeu, pra proteger a única pessoa que amou na vida. A Aileen é processada por 6 homicídios em primeiro grau, mas ela se livra das acusações da morte do Peter Sims, porque o carro dele nunca foi encontrado. 1 ano depois de ser presa, ela vai a julgamento pela morte de Richard Mallory. Então ela tá lá no julgamento, e nesse dia acontece uma coisa assim que a Aileen nunca imaginou na vida dela. A Tyra entra e ela é chamada pra depor contra ele no tribunal, e quando a Aileen vê a Tyra assim, ela fica completamente em estado de choque, ela começa a chorar, sabe? Eu vi o vídeo assim, e apesar de tudo que ela fez, dá muita dó ver, sabe, gente? Ela vê a única pessoa que ela gostava tá tentando incriminar ela, então é uma cena muito triste. Eles até passam uma gravação da última conversa das duas, onde a Aileen fala que vai confessar os assassinatos. Então chega a vez da Aileen falar. Ela fala que fez tudo isso em legítima defesa, que o Richard tentou machucar ela, abusar dela e estrangular ela com a corda, que ele tinha falado pra ela que se ela não fizesse tudo o que ele queria, ele ia matar ela. Então ela se defendeu, era a vida dela ou a dele, e ela escolheu a vida dela. E assim, pra algumas pessoas ela tava falando isso só pra se livrar mesmo da culpa, mas meio que fazia um pouco de sentido que ela tava falando, porque a polícia acaba puxando a ficha criminal do Richard, e lá eles viram que ele foi preso várias vezes por abuso e agressão sexual. Então a versão dela tinha fundamento sim. Então o julgamento foi no dia 14 de janeiro de 1992, e no dia 27 de janeiro do mesmo ano ela foi condenada pelo assassinato dele. E na defesa, psiquiatras alegaram que Aileen era mentalmente estável e havia sido diagnosticada com transtorno de personalidade limítrofe e transtorno de personalidade antissocial. E mesmo os psiquiatras alegando isso, e ela alegando que foi legítima defesa, 4 dias depois ela foi condenada à morte. Em 31 de março de 92, Aileen não contestou os assassinatos de Humper, Burst e Spears. Ela disse que queria acertar as contas com Deus. E em 15 de maio de 92, Aileen recebeu mais 3 sentenças de morte. Em julho de 92, Aileen se declarou culpada pelo assassinato de Cascadon, e em novembro de 92 ela recebeu sua 5ª sentença de morte. Em fevereiro de 93, se declarou culpada pelo assassinato de Antônio e foi condenada à morte novamente. No total, ela recebeu 6 sentenças de morte. Então essa foi a sentença dela. Ela ficou esperando o dia da execução, e o tempo foi passando e já ia completar, já faziam, 10 anos que ela estava no corredor da morte. E nesse ponto ela disse para um jornalista que ela não aguentava mais, que ela queria morrer logo. Em uma petição de 2001, a Suprema Corte, ela declarou: "Eu matei aqueles homens e os roubei tão frio como gelo, e eu faria tudo de novo. Não há chances de me manter viva ou algo assim, porque eu mataria novamente. Estou tão cansada de ouvir, ela é louca. Fui avaliada tantas vezes, sou competente, estou tentando dizer a verdade. Eu odeio a vida humana e mataria novamente." E mesmo assim, os advogados dela tentavam contestar, dizendo que ela era doente sim, que ela tinha problemas mentais, por isso ela fez essas coisas. Mas ela negava, ela dizia não, que eu sou completamente normal, eu fiz tudo isso porque eu quis. Ela queria muito assim, que tudo isso acabasse logo. E os psiquiatras do tribunal concordaram com ela, que ela era normal. No ano de 2002, a Aileen começou a acusar as matronas da prisão de sujar sua comida com sujeira, com urina. Então ela dizia que eles faziam essas coisas com ela. Ela disse que ouvia conversa dos funcionários lá, dizendo: "Vamos deixar ela louca, vamos fazer isso pra ela ficar louca. Assim ela vai acabar cometendo suicídio antes do dia da sua execução."
irmã. Ela também reclamava que as algemas dela eram muito apertadas, que eles ficavam batendo na porta, perturbando ela, que eles ficavam toda hora olhando na janela o que ela tava fazendo, que ela não tinha paz. Também falava que a pressão da água era baixa e que tinha mofo no colchão. E o advogado dela disse que ela só queria um tratamento humano até o dia da sua execução. Um dia antes da sua execução, ela deu uma entrevista a Burfield e ela disse que estava sendo levada para encontrar com Deus. Ela também mais uma vez afirmou que estava sendo torturada na BCI e sua cabeça estava sendo esmagada por pressão sônica. Ela disse que os abusos contra ela só pioraram, que eles estavam tentando deixar ela louca ou parecer como louca. Ela também disse: você acabou com minha vida, sociedade, policiais e sistema. Uma mulher estuprada foi executada, foi usada para fazer livros e filmes e essas porcarias. As últimas palavras dela pra câmera foram: obrigada, sociedade, por acabar comigo. E toda essa parte que eu falei pra vocês que ela falou em frente à câmera, eu dei uma pequena mudada, porque na verdade tinha muito palavrão, muito insulto. E aqui é um canal family friend. Mas se vocês pesquisarem a história dela, vai ter esse relato. Ela também falou uma coisa assim bastante curiosa, que ficou um pouco famosa, que ela disse que nesse ano de 2019, um asteroide, um meteoro ia atingir a Terra. Então no dia 9 de outubro de 2002, a Eileen foi executada com injeção letal. Ela morreu às 9h47 da manhã. Ela recusou a sua última refeição. A refeição dela podia custar até $20, mas ela não quis. Ela preferiu uma xícara de café. E as últimas palavras de Eileen foram: sim, eu gostaria de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei. Como o dia da independência com Jesus. 6 de junho. Como o filme. Tudo. Eu voltarei, eu voltarei. O corpo de Eileen foi cremado e suas cinzas foram espalhadas em uma árvore em sua terra natal, em Michigan, por sua amiga de infância. Aí ele pediu que a música Carnival, de Natalie Mitch, fosse tocada em seu funeral. Em 2002, a jornalista Sue Rose escreveu um livro sobre Eileen chamado Lethal Intent. Ela também foi destaque no primeiro episódio da terceira temporada da série New Detective, chamado de Fatal Compulsion. Ela apareceu na série American Horror Story, no quarto EP da quinta temporada. E em 2003 foi lançado o filme Monster, Desejo Assassino, estreando a maravilhosa Charlize Theron interpretando a Eileen. E assim, gente, eu assisti esse filme, ele é muito bom. E assim, a Charlize tá irreconhecível, ela engordou muito pra fazer a Anne no papel. E a atuação dela tá incrível, tanto que rendeu ela um Oscar de melhor atriz nesse ano de 2003. Então vale muito a pena assistir, o filme é bom. Tem muita coisa na história que não tá no filme. No filme eles fizeram uma versão assim muito mais light, muito mais plena da Anne, sabe? No filme ela é muito louca, mas você sente muita empatia por ela. E eu demorei um pouco pra gravar esse caso. Esse é um caso assim que me deixa um pouco chateado. Não sei, me dá uma sensação ruim. Eu não sei se eu sinto raiva da Anne pelas coisas que ela fez, mas ao mesmo tempo eu sinto muita dó dela, porque ela sofreu a vida dela inteira, assim, do começo ao fim, desde o nascimento, ela sempre foi abusada pelas pessoas, ela não conhecia amor, e a única pessoa que ela amou também traiu ela. Então eu acho assim isso muito triste. Eu não sei o que pensar, eu quero muito saber o que vocês pensam disso. Comenta aqui embaixo pra mim, deixa um like, e é isso, até o próximo vídeo.